Eu vou te convidar a abrir o texto bíblico no Salmo 119, a gente vai fazer essa pequena leitura. Salmo 119, nós leremos os versos 33 a 40. Deixa eu falar onde será a porção da nossa leitura, para que você não se assuste. Nós leremos apenas 8 versos dessa composição tão especial que é o Salmo 119. São 176 versos, nós leremos apenas 8 destes versos. Salmo 119, a nossa leitura do verso 33 ao verso 40, nós faremos a leitura do texto e pediremos ao Senhor que Ele nos instrua, que Ele fale ao nosso coração. Está escrito: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Até aqui a nossa leitura deste texto, do texto sagrado, e eu quero te convidar a orar ao Senhor e a pedir para que Ele nos instrua, para que Ele fale ao nosso coração nessa manhã. Deus Pai, em nome de Jesus, suplicamos pelo cumprimento da Tua promessa aqui, a manifestação do Teu Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, dando entendimento, dando instrução ao coração, tornando a nossa vida numa nova realidade, uma realidade a partir da Tua palavra, guiada, orientada pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, neste dia de ensino e aprendizado. Desejamos ouvir a Tua voz, pois nela, Senhor Deus, se encontra a vida que flui dentro de cada um de nós, pelo Teu Espírito. Nós somos dependentes dessa orientação e te pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, na última sexta-feira nós tivemos o dia da Reforma Protestante, dia em que pelo mundo protestante, as igrejas protestantes, igrejas evangélicas, celebram 508 anos da Reforma Protestante. Aqui em nossa igreja, a nossa comunidade, das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã de sábado, estávamos reunidos numa vigília, um período de oração. Pelo menos 35 pessoas passaram aqui e a gente teve um tempo muito especial, orando ao Senhor, clamando a Deus por intervenção na nossa vida, na nossa comunidade, na vida de pessoas que amamos. Nós tivemos esse tempo, e a oração, ela é um dos temas dentro da reforma que é pouco mencionado. A oração dos reformadores não tem espaço de fala, ou tanto espaço de fala, igual os resultados que a reforma tiveram. Resultados na área política, social, religiosa. A gente sempre faz menção a Calvino, Lutero, baseado naquilo que a reforma religiosa ou a reforma social propôs. Mas pouco se fala da devoção desses homens, da vida dedicada à oração. A gente se ocupa muito mais
com aquilo que a reforma protestante produziu na vida social, religiosa, na vida espiritual, no âmbito político, é verdade, a gente tem muita colheita da reforma protestante nessas esferas, mas há pouca menção no que diz respeito à vida piedosa desses homens, o quanto eles se devotaram à oração, para que então essas coisas todas se tornassem uma realidade a ser discutida futuramente, que é o que nós fazemos hoje. Falamos do que a reforma produziu, mas nós não falamos tanto da vida piedosa que precedeu a essa reforma, as orações desses homens. Eu entendo que não teria havido qualquer um desses resultados políticos, sociais, religiosos, se não fosse a devoção desses reformadores à disciplina da oração, ao que eles tinham com a vida de oração, a súplica, ao pedido de misericórdia de Deus. Lutero, por exemplo, ele dava as suas 3 primeiras horas do dia tão somente a orar e a falar com Deus. As 3 primeiras horas do dia de Lutero, ela se dava em oração. Ele entendia que ele tinha muita coisa para fazer ao longo do dia, então pelo menos 3 horas ele se dedicava à oração. Nós parece que vivemos ao contrário, né? A gente tem muita coisa para fazer, e aí a nossa desculpa geralmente é essa: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para orar. A gente tem John Knox dentro da história como um dos reformadores, homem de oração, e que ele era mais temido em suas orações do que o exército, o maior exército de sua época, o exército inglês, por exemplo. A Maria Stuart, que era rei da Escócia, ela faz menção ao temor que ela tinha pelas orações desse homem, um homem de oração mais temido do que o maior exército de sua época. Veja que a devoção e a oração desses homens precede todo o movimento que acontece na Reforma Protestante. E aquilo que a gente colhe hoje da vida de oração desses homens. Mas os séculos seguintes são marcados por aquilo que a gente chama de avivamento. Então, os avivamentos, eles já deram ênfase à oração. Quando nós falamos, por exemplo, de John Wesley, a gente nunca fala de John Wesley sem falar da oração, do coração abrasado de John Wesley. Os séculos seguintes, a gente já tem mais ênfase à oração. São séculos que marcam os avivamentos, o século XVIII, o século XIX, grandes avivamentos que aconteceram e que a gente sempre enfatiza o quanto aquelas pessoas, aquelas comunidades da fé se dedicaram à oração, voltaram o seu coração a pedir e a suplicar pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Nós chamamos esses períodos de avivamento. E o que é um avivamento? Um avivamento é uma renovação da fé gerada pelo Espírito Santo. O avivamento é uma renovação da fé gerada pelo Espírito Santo, que produz resultados. Quais resultados? Arrependimento, grande arrependimento dentro dessas comunidades. A gente tem a santidade, pessoas que vão abrir mão de seus próprios prazeres, de vícios, e se voltarem para uma vida de piedade, uma vida de santidade. Resultados do avivamento: louvores a Deus, uma comunidade que louvava a Deus com profundidade. Daí a gente tem a maior composição, período de maior composição de hinos de louvor que a gente canta até hoje na igreja. Resultados de avivamento, de compreensão teológica e de propriedade da palavra de Deus para poder cantar profundamente. A gente tem compromisso como resultado do avivamento. Pessoas que vão se comprometer com a fé. A fé não vai ser aquele negócio que a gente fala que a gente tem e que a gente vai ao domingo para dizer que tem.
vai ao domingo, a uma igreja para dizer que tem. A fé é um compromisso genuíno dentro desses contextos de avivamento, onde as pessoas se apegam à lei de Deus, à palavra de Deus, para viver por meio dela, para viver por meio da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. E a leitura que nós fizemos do Salmo 119, do versículo 33 a 40, é uma leitura de uma oração que, na minha opinião, ela tem muito a ver com tudo que a gente está falando aqui até agora, sobre resultados, sobre avivamento, sobre essas coisas que estão caminhando juntas. O contexto deste Salmo 119, a sua autoria ela não é reconhecida entre os teólogos. A gente tem salmos de Davi, salmos de Moisés, salmos de Corá. Esse salmo, porém, o Salmo 119, não há um consenso em relação a quem é o autor. A data dele possivelmente é uma data pós-exílica. O que significa dizer que quem compôs o Salmo 119, esse que fala da excelência da lei divina, quem compôs este salmo, compôs depois do exílio, aquele período que o povo de Israel é levado para a Babilônia, passa ali por 70 anos, depois o povo judeu retorna para Israel para a reconstrução do templo, das muralhas. Provavelmente foi dentro desse contexto em que a lei, aqui adorada neste Salmo 119, ele é composto. A característica desse salmo é da exaltação da lei de Deus, e não é para menos, né? Considerem que o povo de Israel havia sido tomado pela imoralidade, pelo abandono, portanto, da lei de Deus, e como consequência do abandono da lei de Deus, o povo de Israel foi levado ao exílio. E agora, uma vez que este povo se volta para o Senhor em oração, e o Senhor traz de volta para Israel, a gente não podia esperar menos do que isso, uma composição tão profunda e inspirada pelo Espírito Santo, em que existe anelo pela lei de Deus. O desejo de aprender e de compreender e de saber mais a despeito da lei do Senhor. É isso que nós temos como composição deste salmo. Todo o salmo, ele é composto por 176 versos, em que nós encontramos aqui o alfabeto hebraico. São 22 estrofes compostas por 8 versos cada uma. E aí a gente tem essa estrofe do versículo 33 a 40, em que nós encontramos essa oração. Oração de alguém que deseja mais a respeito de Deus, aprender mais sobre Deus. E eu acredito, meus irmãos, que nós vivemos um tempo em que a igreja carece de um avivamento. Eu acredito que a gente vive um período em que a igreja precisa conhecer mais o caráter de Deus. A igreja precisa conhecer mais sobre a doutrina de Deus. Conhecer mais sobre o próprio Deus. Para que isso tenha como resultado, pelo poder do Espírito Santo, arrependimento genuíno, santidade ao Senhor, para que a gente encontre, a partir disso, louvor profundo e sincero na presença de Deus, e mais, um compromisso com a lei do Senhor. Então, diante disso, eu queria observar esses versos, do 33 a 40, apenas uma porção desse salmo, que talvez Deus nos ilumine aqui, a partir desse texto, e nós temos como tema, oremos por um avivamento, meus irmãos. Eu queria propor esse tema, para que a igreja, ela seja convocada a orar por um avivamento, a orar para que o Espírito de Deus, ele se mostre no meio de nós, e ele gere no meio de nós, aquilo que nós somos incapazes de fazer por nós mesmos. A suma desta oração que nós temos, do 33 ao 40, é instrução e perseverança. Do 33 ao 40, o salmista está orando, pedindo instrução e perseverança naquilo que ele é instruído. Isso é algo que a igreja precisa hoje.
precisa da instrução de Deus, nós precisamos saber mais sobre as coisas de Deus para lidar com o mundo que nós vivemos. Por exemplo, como a igreja deve lidar com o dia 28 de outubro de 2025 no Rio de Janeiro? Como a igreja lida com essas circunstâncias? Como a igreja, ela lida com a imoralidade dos jovens? Como a igreja lida com casos de adultério, até mesmo na sua própria liderança? Ela precisa, portanto, de instrução, direcionamento, que venha da palavra de Deus. A igreja precisa não apenas ser instruída, mas a igreja precisa perseverar na instrução. Meus irmãos, vejam como que nós somos. A gente está chegando aí reta final do ano, e o mês de fevereiro, ele é uma prova fiel contra nós, de que nós não conseguimos perseverar naquelas coisas que a gente promete no dia 31 de dezembro. Não é? Quando chega fevereiro, a gente olha e fala, nossa, eu tinha prometido no dia 31 que eu ia ler a Bíblia todos os dias, mas veja, no dia 15 de janeiro eu falhei. No dia 17 de janeiro, eu não fiz a minha oração que eu tinha prometido, fazer todos os dias por fulano ou cicrano. Parece que quando começa fevereiro, a gente já percebe que a gente não é capaz de fazer as coisas por nós mesmos. A igreja precisa, portanto, do Espírito de Deus para instruir e para fazê-la perseverar naquilo que o Senhor tem como instrução. Então a gente vai aprender com esses versos. O verso 33, ele vai mostrar para a gente o salmista pedindo: ensina-me, Senhor, e seguirei os teus ensinos até o fim. Este é um legítimo pedido por avivamento. Olha que preciosidade. Ensina-me, Senhor, e eu seguirei até o fim. Este é um legítimo pedido por avivamento, pois ele expressa a maior necessidade da igreja. A igreja, ela necessita ser instruída, ensinada pelo próprio Deus. O texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. É, portanto, pelo que Jesus diz que a igreja deve ser guiada e orientada. O Senhor Jesus, ele faz menção a uma promessa do Pai, no Evangelho de João 14, 26, que o Pai, ele concederia, ele enviaria o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para que ensinasse os seus discípulos. Veja então que Jesus, o Mestre, ele faz menção a uma promessa do Pai de que o Espírito seria enviado para que a igreja fosse ensinada, o que significa dizer que eu e você precisamos pedir pelo Espírito Santo. Sim, meus irmãos, nós somos totalmente dependentes de que o Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, nos ensine. Que Ele nos ensine acerca da lei. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 13, Ele fala: vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, vos concederá o Espírito se vocês pedirem. O que o salmista está pedindo por instrução, guiado, orientado pelo Espírito, é para que o próprio Deus o ensine. O Espírito de Deus, veja que eu faço menção a Jesus como cabeça da igreja, ao Pai que promete o Espírito que vai ensinar. Nós estamos fazendo menção à Trindade, ao próprio Deus conduzindo o seu povo, a sua igreja. Então eu e você precisamos pedir pelo Espírito Santo. Pedir para que o Espírito do Senhor, derramado sobre a sua igreja, nos ensine, dê instrução para a nossa vida. Esse é um pedido legítimo da igreja. Esse é um pedido que não é negado pelo Pai. Ele prometeu conceder o Espírito à sua igreja. Agora, a maior parte das nossas reuniões,
de oração se dá em torno de pedidos que estão voltados apenas para as coisas deste mundo e desta terra. É ou não é verdade? A gente pede por conforto, a gente pede por cura, a gente pede por consolo, a gente pede por coisas que dizem respeito aos nossos dias aqui apenas. Obviamente, essas coisas todas fazem parte também, nós devemos pedir também, mas veja que há uma legitimidade em pedir pelo Espírito Santo. As Escrituras dizem que o Espírito de Deus ensina o seu povo, e nós precisamos ser ensinados a lidar, por exemplo, com as enfermidades, a lidar com a morte, a lidar com a violência, a lidar com a imoralidade do ímpio, a lidar com a maldade, a lidar com o nosso interior, com o nosso ego, com o mal que habita em nós. E não existe uma maneira senão que, guiados pelo Espírito, a gente saiba lidar com as condições em que a humanidade se encontra. Veja então que nós precisamos pedir pelo Espírito Santo. Essa é uma oração por avivamento, pedir pelo Espírito de Deus. Então ore pedindo o Espírito Santo de Deus, não apenas sobre você, mas sobre a comunidade cristã. Lutero não fez chover sozinho, havia uma comunidade com ele, haviam apoiadores. Antes de Lutero, a gente tem John Wycliffe, John Hus, homens que já eram guiados pelo Espírito, homens que já se moviam em direção à vontade de Deus. Então, nós pedimos o derramamento do Espírito sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre nós. Mas, enquanto nós oramos por um avivamento, os versículos 34 a 35 também guiam as nossas vidas neste sentido. 34 a 35 a gente tem o pedido do salmista dizendo: dá-me entendimento. E aí ele vai dizer: e de todo o coração cumprirei. Guia-me, pois tenho prazer na sua lei. Veja que então, que a gente aprende com esses versículos 34 e 35, que esse é um pedido por avivamento que expressa resultado interior. Quando nós pedimos pelo Espírito Santo, nós estamos pedindo por algo que move a nossa vida no nosso interior. Um pedido legítimo pelo Espírito Santo é um pedido que transforma aqui dentro, que muda o coração, que muda o caráter, que transforma a nossa natureza, o nosso ser. Ele faz: dá-me entendimento, e o meu coração, com o meu coração, de todo o coração te servirei. Dá-me entendimento, guia-me pela tua palavra, pois eu tenho prazer na tua lei. Meus irmãos, eu vou dizer, não são poucos os domingos que a gente vem à igreja porque a gente tem que vir. A gente vem à casa de Deus sem nenhum prazer, sem nenhuma alegria. Não são poucos os domingos em que a gente adentra aquela porta e como que faltasse satisfação, prazer em ouvir a lei de Deus, prazer em levantar as mãos e cantar como nós cantamos. Daí a necessidade da igreja, de que o Espírito seja derramado sobre ela, e o coração dela vibre, pulse na presença do Senhor, tenha prazer em ouvir a lei do Senhor, e não pressa, porque a gente tem um monte de compromisso lá fora, e não pressa, porque a gente tem um monte de outros afazeres, num dia de domingo, que seria um dia dedicado ao Senhor. Um dia exclusivo e voltado para ouvir a lei de Deus e ter prazer nisto. É pelo Espírito de Deus que nós clamamos, e nessa condição em que o nosso coração se apresenta aos domingos, a gente vê Jesus trazendo entendimento para o povo de Israel quanto ao ensino da lei.
Quando o salmista pede, dá-me entendimento, a gente vai ver Jesus dando o entendimento, o verdadeiro entendimento sobre a lei de Deus. Quando ele faz menção ao coração, Marcos capítulo 7, versículo 6, ele cita o profeta Isaías. Lembra do profeta Isaías, antes da Babilônia, profetizando ao povo de Israel, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o que está longe? Mas o seu coração está longe. Veja, portanto, que o salmista está falando, dá-me entendimento, e então eu vou te servir de todo o meu coração, porque existem muitos que se entregam ao serviço na casa de Deus, mas o coração está longe de Deus, está distante de Deus, porque lhe falta entendimento. A gente precisa, portanto, de discernir enquanto servimos e a quem servimos. Precisamos pedir por entendimento, para que sirvamos com alegria, para que tenhamos prazer em estar na casa do Senhor. Senhor, dá-me entendimento, para que eu saia da minha casa com anseio por estar na Tua presença, por estar junto da comunidade cristã, para que a palavra do Senhor seja pregada, ensinada, eu tenha então entendimento e alegria em estar no meio do Teu povo. A gente precisa pedir por entendimento, meus irmãos, para que a nossa adoração, nosso serviço a Deus seja feito de todo o coração e com alegria. Não seja apenas um serviço, uma honra com os lábios, mas um coração distante, o que é condenado pelo Senhor Jesus. O versículo 36 a 37 vai também nos instruir acerca dessa oração por avivamento que nós precisamos fazer. Versículo 36 a 37, o salmista diz, inclina-me o coração, desvia os meus olhos, vivifica-me. Olha essa petição, um pedido por avivamento que expõe a condição natural do homem. Esse pedido expõe a condição natural. Quando eu digo, inclina o meu coração para a tua lei, significa dizer que o meu coração não é inclinado para a lei de Deus. O que o salmista está aqui dizendo é aquele tipo de coisa assim, o meu coração não é bom. Sabe quando a gente diz assim, que uma pessoa tem um coração bom, mas que não serve a Deus? Fala, mas ele tem um coração bom. O que o salmista está mostrando aqui é a natureza de cada ser humano, de todo ser humano, o coração que não é inclinado para a lei de Deus. Se nós temos uma pessoa que é muito gente boa, que a gente costuma dizer que tem um coração bom, mas essa pessoa não serve ao Senhor, isso significa dizer que ela se opõe a Deus, o coração dela é orgulhoso, não é bom, portanto, é inclinado para outras coisas, é inclinado para si mesmo, é inclinado para o seu próprio entendimento, é inclinado para os seus próprios ideais, é inclinado para os seus próprios prazeres, mas não é inclinado para Deus. E o salmista aqui, ele mostra que o seu coração, ele não é voltado para o Senhor, assim como os seus olhos também não são voltados para Deus. Ele não está pedindo assim, Senhor, ponha os meus olhos sobre Jesus. Ele está dizendo assim, os meus olhos não estão sobre Jesus. Os meus olhos não estão voltados para o reino. Então desvia, porque os meus olhos estão voltados para outra coisa, para outra pessoa, para outra entidade, para qualquer outra coisa que não seja o reino de Deus. E coração e olhos, meus irmãos, eles estão sempre presentes dentro da cultura hebraica. O Antigo Testamento, a gente encontra sempre na lei de Deus a expressão coração e olhos atreladas. Porque pelos olhos nós recebemos influência para o nosso coração. A gente vê, por exemplo, em Números 15, 39... o profeta Moisés dizendo ao povo de Israel para que os olhos do Senhor estivessem,
os olhos daquela comunidade estivessem sempre voltados para aqueles objetos, símbolos que estavam e faziam parte de Israel, para que eles se lembrassem da lei de Deus e guardassem o coração. Sabe, pintar os umbrais da porta, ter a lei de Deus aqui, na testa, na mão, em todo lugar, a fim de que o coração fosse lembrado, para que ele se guardasse diante de Deus. Olhos e corações, portanto, estão sempre presentes. A gente vê isso em Jó, a gente vê isso em Jeremias. Porque, meus irmãos, o coração, ele controla a vida. Os olhos, pela influência dos olhos, a gente recebe uma transformação, por exemplo, do nosso comportamento. A gente pega o celular e vê lá o pessoal, como o pessoal está se vestindo, daí a pouco a gente está se vestindo igual. A gente vê e aí a gente passa a fazer igual. Então, o pedido do salmista é para que o coração dele seja voltado para Deus e que os olhos dele não estejam voltados para as coisas desse mundo. Aqui ele faz menção no texto, a cobiça e a vaidade, problemas do nosso coração e que nos desviam da lei de Deus. Jesus chama os olhos de lâmpada do corpo, em Mateus capítulo 6, versículos 22 a 23. Os olhos são lâmpada do corpo. E se os olhos de vocês, ele vai dizer, estiverem voltados para as trevas, que grandes trevas serão? Percebe? Percebe que os nossos olhos exercem uma influência muito grande sobre o nosso coração? Se os nossos olhos não estão voltados para Jesus, para a lei de Deus, muito provavelmente a gente está se enchendo de influências e de coisas desse mundo que nos fazem pecar contra o Senhor. E aqui a gente tem esse pedido que expõe a nossa condição natural, o que deve nos levar então a confessar a nossa condição natural e reconhecer a necessidade de um Salvador que nos incline para o reino de Deus e que nos desvie da perdição. Jesus é, portanto, o Salvador dessa condição natural. O que eu e você precisamos entender é que as nossas inclinações, as nossas paixões, não são as paixões de Deus, não são as inclinações de Deus. E inclinação é você estar jogado, lançado em direção a. O que a gente precisa, portanto, é de um Salvador que transforme essa nossa condição, que mude a nossa condição natural. Daí você precisa entender, quando você considera a sua condição natural como uma condição incapaz de se voltar para Deus, você consegue entender o que é aceitar Jesus como um Salvador. Por que aceitar Jesus como um Salvador? Porque eu não tenho condição de me voltar para a lei de Deus e de fazer as coisas de Deus. A minha inclinação não é essa, eu não quero fazer as coisas de Deus. Quando Paulo faz menção no capítulo 7, o bem que ele quer que ele não faz, mas o mal que ele não quer que ele faz, ele está dizendo, a minha natureza, ela é inclinada para o mal. E eu não tenho, em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não tenho livre-arbítrio, eu vou fazer o mal sempre. É isso. Aprisionado. A condição natural de um homem é inclinado, o coração inclinado, não para a lei de Deus, mas para a perdição. Os nossos olhos são viciados em tela, os nossos olhos são viciados em imagens, os nossos olhos são viciados em todo o conteúdo idólatra. Essa é a nossa condição natural. O que deve fazer-nos, ao reconhecer isso, a nossa total necessidade, dependência de um Salvador. E Jesus, portanto, é este que nos inclina para a lei, que nos traz de volta para a lei, que nos desvia, não apenas da perdição, mas também da ira de Deus. Ele vai dizer, ainda nesse salmo, vivifica-me no teu caminho. O que significa dizer, meus irmãos, que
A partir disso, então, a minha inclinação, ela não vai ser mais para desobediência à lei, mas para uma vida de compromisso com a lei, vivificado para ela, para ter prazer nela e satisfação nela. Os versículos 38 a 40 vão mostrar mais ainda sobre essa oração por avivamento. E é também o desfecho dessa nossa mensagem. Do 38 a 40, a gente tem o seguinte, o salmista dizendo: confirma a tua promessa, afasta de mim o opróbrio, eu tenho suspirado pela tua lei, vivifica-me na tua justiça. O que nós temos aqui é um pedido por avivamento que expressa o íntimo relacionamento do salmista e Deus. O íntimo relacionamento da igreja com o seu Senhor. Meus irmãos, veja que ele está pedindo para se confirmar a promessa. Ele está pedindo para se afastar do opróbrio. Que essas coisas estão entrelaçadas. Porque uma vez que o povo de Israel se comprometia com a lei de Deus, ou o homem de Deus se comprometia com a lei, ele sofria com opressões e injustiças, causadas não por Deus, mas pelo homem. Você quer ver o ensino do Senhor Jesus? A gente aprende com isso em Mateus capítulo 10. Jesus disse que se nós confessarmos o nome dele diante dos homens, ele também nos confessaria diante de quem? Diante do Pai. Isso é confirmar a promessa diante do Pai. Agora, no mesmo capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos, os versículos 18, 22 e 39, lá do Evangelho de Mateus, e o Senhor Jesus vai dizer: por causa do meu nome vocês serão levados aos tribunais, por causa do meu nome vocês serão odiados, por causa do meu nome vocês sofrerão duras consequências. Veja que o compromisso, a confirmação da igreja na presença de Deus faz a igreja, leva a igreja a experimentar o opróbrio, a experimentar as dores de um corpo que se chama corpo de Cristo. A igreja, portanto, participa dos sofrimentos do seu Senhor. Uma oração por avivamento não significa dizer que a igreja vai viver pleno gozo e paz. Sim, gozo e paz que guardam o coração. No entanto, os sofrimentos desse tempo, dessa era presente, que tanto o apóstolo Pedro, quanto o apóstolo Tiago, João fazem menção, e Paulo fazem menção. A gente percebe que a igreja, ela experimenta o sofrimento à medida que ela se compromete com o seu Senhor. Jesus ensina que os seus discípulos deveriam guardar o mandamento. Aqui o salmista faz menção: eu tenho suspirado pela sua lei. A igreja precisa ter prazer em ser obediente. O que se ouve da boca dos crentes? Normalmente, abro aspas, é muito difícil ser crente. É muito difícil. É muito difícil. Demonstra prazer esse tipo de fala, esse tipo de comentário? Demonstra ser alguém que tem suspirado, desejado a lei do Senhor? Percebe o quanto a igreja, ela necessita de um avivamento, para que ela tenha satisfação, meus irmãos, em ser obediente, ainda que isso lhe custe, ainda que isso lhe seja pesado. O Senhor Jesus disse: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai dizer: o meu fardo é leve. Ele não está dizendo que não tem fardo, que Ele vai tirar de você todo o peso. Ele vai pôr sobre você aquilo que pertence a Ele. O ensino dEle, a lei dEle. Qual é o ensino do Senhor Jesus? Eu cumpri a lei.
A exigência da lei que trazia morte sobre vocês, ela foi encerrada. As cerimônias já não precisam mais ser realizadas. Eu acabei com todas elas. Agora, por meio da minha entrega, por meio da minha morte e pela minha ressurreição, vocês podem viver a lei de Deus sem condenação. É leve, portanto. Mas isso não exime ninguém, a igreja do Senhor, de responsabilidade e de compromisso com a lei. Ela está ligada a Deus em seu relacionamento com Deus pela santidade, pela obediência ao Senhor. Então, a gente aprende que o povo de Deus, ele tem prazer em guardar os mandamentos. Jesus disse isso. O Evangelho de João 14... versículo 15, vocês guardam os meus mandamentos. Os discípulos guardam os mandamentos. E aí ele vai dizer, nas palavras finais, vivifica-me pela tua justiça. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse que todo aquele que nele crê, recebe a vida eterna. É vivificado, portanto, para Deus, para encontrar-se com Deus. Talvez haja uma certa confusão em relação ao que a igreja faz menção à obediência. Há quem diga que ser obediente a Deus é ser legalista. O que precisa ser definido do termo legalismo. O legalismo é alguém que, pela obediência da lei, vai receber de Deus benefícios, direitos ou a salvação, pela obediência. Isso caracteriza legalismo. Martim Lutero, reformador, que nós iniciamos essa mensagem fazendo menção, ele vai fazer um jogo específico de palavras para falar do que significa a lei, o Evangelho e o que nós temos hoje como compromisso com a lei. Ele vai dizer que a lei de Deus, ela nos leva à presença de Deus e nos faz condenados diante de Deus. Veja então, quando eu chego diante de Deus para apresentar a minha vida, a lei do Senhor, ela avulta, é o que Paulo está escrevendo e ensinando, ela evidencia o meu erro. Deus é justo, sim ou não? Sendo justo, a quebra da lei requer que o justo juiz aplique a punição. Qual é o salário do pecado? A morte. O que Deus, como um Deus justo, um juiz justo, deve fazer com aquele que quebra a lei? Trazer morte. Então, o próprio Deus envia Jesus para ser substituto do homem que vai diante de Deus. E Jesus morre na cruz no lugar daquele homem que quebrou a lei do Senhor. O que significa dizer que aquele homem que está diante de um justo Deus e vendo o Senhor Jesus morrendo por ele, agora o seu compromisso com a lei ele se torna diferente. Porque uma vez que a morte de Jesus no meu lugar, ela é realizada, isso significa dizer que a morte dele me justifica diante de Deus. Já não há mais condenação diante de Deus. Se Deus tiver que me matar novamente, a morte de Jesus foi em vão. Vocês estão entendendo? A morte de Jesus teria sido em vão. Então, a partir de agora, tendo visto o que Jesus fez por mim, um novo compromisso, isso que Jesus está falando, este é o sangue da nova aliança, aliança da fé. O sangue de Jesus foi derramado para uma nova aliança. Qual é a aliança que eu tenho com Deus agora? De obediência pela fé. Então, agora eu me volto para a lei de Deus, não para que Deus me justifique, mas porque eu fui justificado. Então a lei para mim se torna um prazer. Eu tenho prazer em obedecer a Deus, em viver por Deus e viver para Deus. É isso que o salmista está falando em outras palavras para nós.
A gente tem a lei do Senhor como algo que gera prazer, porque o Espírito de Deus, dentro de cada um de nós, o Espírito que habita dentro de cada um de nós, nos vivifica, nos dá vida eterna, para nós sermos apresentados diante de Deus, agora com a lei, vivificados pela justiça de Deus realizada em Jesus Cristo. É isso que uma oração por avivamento deve causar na vida da igreja. A gente tem, portanto, a necessidade de orar por um despertamento da igreja, para que a igreja revele esse íntimo relacionamento com o seu Senhor, um relacionamento de obediência, um relacionamento de amor, um relacionamento de dependência, um relacionamento de ensino. O Senhor me ensina a sua lei e eu aguardo por todos os meus dias, eu persevero nela nos meus dias. Ele me dá entendimento, então o meu coração se volta totalmente para Ele, eu tenho prazer nisso. O meu coração que antes era inclinado para as coisas deste mundo, agora passa a ser inclinado à obediência e a obedecer a Deus, não como quem vai receber de Deus juízo, mas como quem já recebeu de Deus o selo, a garantia, o Espírito Santo, para uma nova realidade. Tudo isso, em suma, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura, somente glória a Deus. A reforma protestante, em alguns versos das Escrituras. E o que precede a reforma protestante? Uma vida piedosa de oração, que a igreja do nosso tempo precisa. Feche seus olhos, se puder, coloque-se de pé, para que a gente possa orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ensina a tua igreja, e ela seguirá os teus ensinos. Dá entendimento à sua igreja, e ela se animará, se alegrará, terá prazer em te servir. Senhor, livra a tua igreja de toda inclinação depravada. Por favor, Senhor, desvia os olhos da igreja das coisas deste mundo e eleva os olhos da tua igreja para si mesmo, para o Senhor, para que ela contemple a tua face, seja transformada, portanto. Que a tua igreja, Senhor, o teu povo seja confirmado pela fé, pela obediência, seja vivificado para uma nova realidade. É a minha oração, Senhor, junto dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.